Rádio Otorrino. Sejam todos muito bem-vindos ao @Rádio Otorrino da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, que é a SOGOT, que representa os otorrinos há 65 anos do estado do Rio Grande do Sul e promove ações não só de ensino, de questões para os otorrinos, mas também para o público geral. Então, o que a gente faz aqui é levar conhecimento para a população. E aqui é conhecimento de qualidade, conhecimento embasado cientificamente. Aqui não tem picaretagem, não tem charlatanismo, não tem achismo, não. Aqui é uma conversa, um bate-papo com otorrinos, pessoas que são especialistas, e convido a todos a seguir a gente não só no YouTube, mas também no Spotify. A Rádio Otorrino tem trazido muito conhecimento sobre assuntos do dia a dia, porque o otorrino são questões do dia a dia das pessoas. Aqui a gente está falando de nariz entupido, dor de ouvido, voz fraca, né, apito no ouvido e vários outros assuntos que são do dia a dia de todo mundo, né? Aproveito aqui para agradecer nossos patrocinadores, né, estamos aqui no Estúdio Concórdia sendo transmitidos para o país todo e levando todo esse conhecimento. Estamos aqui com o Dr. Rodrigo Beilke, doutora Bárbara Bianchi, aqui conosco apresentando a Rádio Otorrino, e hoje, né, o nosso convidado especial é o Dr. Carlos Brinkmann, ex-presidente da SOGOT, um grande amigo e um grande especialista em que a gente vai discutir hoje aqui um assunto muito importante na vida de muita gente, que é o assunto da rinite. E aí, Dr. Carlos Brinkmann, né, a gente tem uma situação agora que a doutora Bárbara vai apresentar, né, de uma coisa do dia a dia de todo mundo, né, Bárbara? Isso, esse caso que eu vou trazer aqui é muito comum no consultório de todos nós. Vamos falar de uma paciente feminina de 28 anos. Todos os dias ela acorda com espirros, nariz entupido, coceira, tá sempre com lenço de papel na mão. Quando ela limpa a casa, entra em contato com poeira, ela diz que piora esses sintomas. E ela achou importante também me contar que tem uma pele seca, descamada e que coça bastante. Ela tem a impressão que está sempre resfriada. E aí eu vou levar para o Dr. Carlos Brinkmann, então, essa pergunta, afinal, o que ela tem? É rinite? Bárbara, primeiro eu queria agradecer, eu fico muito honrado, a gente tem muitos colegas aqui no Rio Grande do Sul que são grandes especialistas, então me sinto muito honrado de ser convidado para participar. Eu tinha assistido os outros episódios e estava louco para participar, então eu estou bem feliz aqui com você. Merecidamente, viu? Muito obrigado. Mas então essa paciente aí, ela tem evidentemente um quadro de inflamação do nariz, uma rinite em primeiro momento. Tá? A gente precisa entender se essa rinite é alérgica ou não alérgica, porque isso também vai nos auxiliar a orientar essa paciente. Então, com esses dados que ela descreveu, que também sente a pele seca, que quando chega próximo ao pó ela piora bastante, enfim, a suspeita é que seja uma rinite alérgica, mas a gente muitas vezes precisa fazer alguns examezinhos para complementar e confirmar esse diagnóstico. Muito bem, agora vamos então para algumas perguntas específicas, né, sobre Acho que a gente cada... pode começar abrindo de uma maneira simples e tu responde. Então explica para as pessoas que estão nos olhando aqui, o Brinkmann, o que é a rinite? Todo mundo fala, eu tenho rinite, eu tenho rinite, eu tenho rinite, mas basicamente as pessoas não entendem talvez o que seja a rinite. A rinite é a inflamação da mucosa nasal. Tem vários tipos de rinite. A mais famosa, por isso que as pessoas sempre lembram, é a rinite alérgica, porque ela é bastante comum mesmo. Mas todo o processo inflamatório da mucosa nasal vai provocar o inchaço da mucosa obstruindo o nariz, o escorrimento do nariz, pode provocar espirro também, pode dar coceira. Isso a gente vê num resfriado, isso a gente vê nas rinites não alérgicas também. Então, rinite é a inflamação da mucosa do nariz. Tem vários tipos aí. Então por que ela acontece? Por que ela acontece? Porque ela é uma reação exacerbada ao contágio com algum alergeno, uma reação inflamatória exacerbada provocada pelo nosso sistema imunológico. Mas Brinkmann, é o seguinte, existe então um tipo de rinite alérgica e um tipo de rinite que não tem a ver com alergia.
Como é que a gente sabe, como é que a gente pode diferenciar? É pelos sintomas, é por exames? Como é que a gente faz essa diferenciação? O sintoma, a história clínica do paciente ajuda bastante para a gente diferenciar entre alérgica e não alérgica. Normalmente o paciente que tem rinite alérgica, ele tem um histórico de outras alergias também. Uma dermatite, uma dermatite alérgica, ou tem asma, alergia a algum remédio, alguma comida, a mãe ou o pai tem asma. Então tem um histórico assim. Sim, pela história tu já consegue separar o joio do trigo, assim. Pela história, muitas vezes tu consegue. Quando tu não consegue separar pela história, aí tem exames que vão te auxiliar a classificar entre a rinite alérgica e a não alérgica, né? A rinite alérgica, tem alguns exames que se faz para descobrir se o teu organismo está tendo uma reação exacerbada ao contágio com algum alergeno, com alguma substância, né? E na não alérgica não vai ter esse exame não vai dar essa resposta. Isso é exame de sangue, de modo Tem geral. exame de sangue e o exame, né, de teste cutâneo. Explica para nós, então, o Brickman, por favor, sobre os alérgenos específicos, então, do sangue e como é que funciona o teste direto na pele. Ah, tá certo. Então, para pesquisar se a pessoa tem uma rinite alérgica, é feito esse teste cutâneo, onde eles vão pegar cada substância, por exemplo, o ácaro, ou o pelo do animal, o pelo do gato, o mofo, e vão testar na pele desse paciente. Fazem uma picadinha que não dói, é bem discretinha, e aí vão observar em alguns minutos a reação na pele ao contágio com aquela substância. Quando essa reação na pele, aquela pápula, né, aquela hiperemia, aquele vermelhidão que forma ali em volta onde foi feita a picadinha, tem um tamanho maior, ele confirma que o sujeito é alérgico àquela substância. Então é um exame tranquilo, se faz inclusive em criança, então não provoca dor, desconforto. Tá bem, maravilha, Legal. maravilha. Eu queria colocar uma questão que é muito perguntada pelos pacientes, que é se a rinite pode virar uma sinusite ou algum outro problema mais sério, e como diferenciar, então, uma rinite de uma sinusite? O conceito até, né, Bárbara, primeiro, de uma rinite, o conceito de sinusite, porque as pessoas fazem uma baita confusão, né? Acontece bastante. Todo mundo tem sinusite, entre aspas, né? Eu tenho sinusite, eu tenho sinusite. A confusão acontece porque o sintoma é muito parecido, né? Mas a rinite, o processo inflamatório fica mais localizado na mucosa ali dos cornetos nasais, na parte da fossa nasal. E na sinusite o processo inflamatório se estende um pouco mais para dentro dos seios paranasais, mas também tem questão de tempo de evolução. O processo da sinusite tem a sinusite aguda e tem a sinusite crônica. A sinusite aguda a gente pode ter durante um quadro de gripe, um quadro viral, tal, vai durar 7 a 14 dias. Já a sinusite crônica é um processo inflamatório com esses sintomas todos de sinusite que perduram às vezes mais de 3 meses, né? E pode ser desencadeado por um quadro de rinite alérgica ou rinite não alérgica não tratada, né? O sujeito vai convivendo com aqueles sintomas que no início podem ser toleráveis durante a fase da rinite, o sujeito consegue conviver com aqueles sintomas, mas ao conviver com aqueles sintomas, muitas vezes ele pode desenvolver esse quadro de sinusite crônica. Aproveitando um gancho do Brickman, nosso amigo aqui, nosso ex-presidente, tu falaste do inchaço da mucosa. Então isso é importante as pessoas saberem que a rinite, seja ela alérgica ou não alérgica, esse inchaço que ela ocorre dentro do nariz faz com que a permeabilidade, a capacidade de entrar ar nos nossos seios da cara, falando simplesmente, não entrem direito. E as secreções acumulem. Acumulando essas secreções, aí está o início de um quadro de sinusopatia. É quase um contínuo, né? sinusite. Um contínuo. Então a importância que tu falasses de tratar a rinite é exatamente para que não cheguemos numa sinusite e que com o passar dos anos seja uma sinusite crônica. O Rodrigo resumiu perfeitamente o porquê que uma rinite pode virar uma sinusite, né? Pelo inchaço da mucosa. Mas eu acho importante lembrar para os nossos espectadores que muitas vezes a pessoa está com aqueles sintomas que parecem típicos de uma sinusite, uma dor de cabeça
tipo pressão, aquela secreção um pouco mais espessa, um pouco mais escura, mas nem sempre é uma sinusite bacteriana. Muitas vezes é apenas uma rinite que está causando um sintoma parecido e tratando pode ser até que ela não vire uma sinusite bacteriana. E um outro aspecto importante para lembrar é que pode se juntar a rinite a outros aspectos anatômicos alterados no paciente. Então, a rinite pode causar mais sintomas, eventualmente, naquele paciente que tem lá um desvio de septo, ou tenha já alguma alteração, algum quadro crônico associado. Então, pode a combinação de um quadro alérgico, de uma rinite, ou um quadro não alérgico, com uma questão anatômica, piorar os sintomas mais exacerbados, e aí facilitar ainda mais que vire uma sinusite, né? Exatamente. E uma coisa que me preocupa muito, você sabe que eu gosto de falar bastante de respiração, é que é importante a gente controlar esses quadros de rinite, seja alérgica ou não alérgica, né? Mas aquela pessoa que convive com esse quadro de inflamação, porque ele não sente tanta dor, ele não se sente tanto atrapalhado pelaquela congestão acostumou. nasal, se acostumou, é importante tratar não só para prevenir uma sinusite, né? Mas principalmente porque isso compromete a respiração desse paciente, porque em repouso é fácil a gente respirar pelo nariz. Às vezes no consultório a gente recebe paciente lá com o nariz todo quebrado, todo torto, cheio de inflamação, e ele está te olhando de boca fechada e reclamando que não respira bem, porque em repouso tu vai respirar mais ou menos uns 8 litros. Mas quando tu vai caminhar um pouco mais rápido, vai caminhar atrasado até o estacionamento ali, que tu acelera o passo, teu volume de respiração passa para uns 30, 45 A tua litros. exigência é maior, né? Essa demanda maior para um nariz levemente inflamado já compromete. Então esse indivíduo é aquele que quando caminha um pouco mais rápido, ele precisa abrir a boca para respirar. Ele faz uma respiração mista, um pouquinho pelo nariz, um pouquinho pela boca. E isso termina desenvolvendo um aprendizado, né, neuropsicomotor ali desses movimentos da respiração. Aí mesmo depois, quando ele não tiver mais a rinite ou tiver no verão, ele vai ser o sujeito que quando caminha rápido, ele automaticamente vai terminar abrindo a boca para respirar. Então, aos poucos, ele vai desenvolvendo uma respiração mista que não era necessária e que não é a mais funcional, que não dá a maior qualidade da respiração. Às vezes isso vem até da infância, né, de nunca ter respirado bem pelo nariz. E esses são os pacientes que eu me preocupo. Às vezes eu recebo no consultório paciente com desvio de septo, rinite crônica desde a infância, um pouquinho gordinho assim, e que quer respirar pelo nariz. Aí a gente vai lá, faz a cirurgia, melhora a anatomia. Ele não desse sabe paciente, respirar. E ele continua respirando pela boca. Porque ele desenvolve uma flacidez da musculatura ao redor da boca que mantém a boca fechada. E às vezes é necessário até fazer fonoterapia, né, que são exercícios para fortalecer essa musculatura. Só um minutinho, que eu queria aproveitar o gancho que ele falou sobre o comprometimento da rinite na qualidade de vida. Eu queria que ele falasse um pouquinho também sobre o comprometimento no sono, porque quando nós dormimos, nós também temos essa tendência de relaxar a musculatura. E a pessoa que tem rinite, o que isso pode causar de ruim para o sono dela? Aí é que tá, tem muita gente que tem rinite, é aquela rinite levezinha que ele convive. Então, durante o dia, como a maioria das pessoas não praticam tanto esporte assim, eles respiram pelo nariz. Mas quando ele deita para dormir, a gente quando está deitado, a mucosa nasal tende a inchar um pouquinho mais, porque ela é muito vascularizada. Então, quando tu deita, a cabeça vem um pouquinho mais de sangue, congestiona um pouquinho mais do que estava de dia. Quando a gente está deitado, os nossos movimentos respiratórios ficam comprometidos, então a gente perde um pouco o esforço respiratório. A capacidade de puxar o ar pelo nariz diminui um pouco, o nariz está um pouquinho mais inchado, aí ele vai ter dificuldade de respirar pelo nariz e isso vai atrapalhar o sono dele, vai comprometer, aquele sono não vai ser tão um sono reparador. Então, por isso que é muito importante também, como a Bárbara é preocupada bastante com sono, né, Bárbara? Por isso que é importante também para não haver o comprometimento da qualidade do sono, ter uma mucosa nasal melhor tratada, né, com essa inflamação controlada para respirar melhor. E uma luta que a gente tem aqui já na Rádio Otorrino, os otorrinos, né, de modo geral, é de reforçar para a população a importância de respirar pelo nariz, né?
Então, essa é uma luta que a gente, né, vem traçando e a gente vamos fazer até projeto. campanhas e projetos para alertar da importância de respirar pelo nariz, né, que é crucial. E eu vou chamar de Cacaio, porque é como eu te chamo desde que eu te conheço, Fica à né, vontade. desde que a gente era mais jovem, né? Mas Cacaio, assim, ó, tu falou essa história de rinite, tu falou da rinite alérgica, né, desses aspectos, mas a gente, para quem está nos ouvindo, não ficou claro, assim, o que que é essa tal de rinite não alérgica, o que que exatamente é isso? É porque é um termo que mais médico até, né, a gente fala, divide rinite alérgica, não alérgica, mas pode ter uma rinite de outra origem, e que origens são essas? Tem várias origens. Tem a rinite não alérgica mais conhecida é a viral, um quadro de resfriado, quadro de gripe, é uma inflamação da mucosa nasal desencadeada por um vírus. Tá? Existem as rinites não alérgicas que não são mediadas, né, por uma imunoglobulina específica, né? Não é uma reação imunológica. Então tem As formas muitas... crônicas, vamos dizer assim, de rinite não alérgica, né? aquelas que vão ser exacerbadas, por exemplo, uma mudança climática. Aqui no sul, tem uma amplitude, o nosso clima é subtropical com amplitude térmica. Então, tu olhar ali no teu celular de manhã cedo, a previsão de temperatura vai, muitas vezes, de 8 graus até 22 graus. Essa variação, da exposição a temperaturas diferentes, assim, por alguém que tem uma inflamação crônica, pode exacerbar, e inchar um pouquinho mais naquele momento a mucosa nasal. Então a mudança brusca de temperatura gera rinite, Gera. mas não é rinite Não alérgica. já exacerba a inflamação que já existe ali. Tem um processo inflamatório crônico e vai ser exacerbado. O sujeito está andando no Zafari lá no supermercado, passa por aquele corredor onde tem os refrigerados, muitas vezes ele já sai fungando dali. Então, deixa eu te fazer uma provocação de uns pacientes que às vezes nos dizem: doutor, eu tenho alergia ao frio. Isso existe? É alergia ao frio? E por que que o nariz da gente tranca no frio? O que que acontece lá dentro? Acontece que é uma mucosa que já está inflamada, tem uma rinite não alérgica vasomotora, por exemplo, já tem um processo crônico, e aí ela tem uma resposta, uma hiperresposta, ao contato com essa temperatura mais fria. Então, como é o exemplo que eu dei agora do paciente no supermercado passar pelo corredor lá, onde tem os refrigerados, e ele sair naquele momento com a mucosa já inchada. Mas provavelmente, alguns instantes depois, tende a diminuir esse inchaço. Mas essa mucosa precisa ser tratada, porque senão ele fica achando que é alérgico ao frio. Na verdade, não é bem uma alergia, mas é uma sensibilidade. É uma tipo de reação. rinite. Uma reação. Reação exacerbada. Falando em reação, Brickman, tu que fala bastante de respiração e gosta muito de respiração nasal, que é o nosso correto. Fala então dos esportistas que entopem o nariz no exercício. Tem Famosa rinite do atleta. É verdade. Esses pacientes aí muitas vezes têm esse processo. O normal, um indivíduo normal, é durante a atividade física melhorar a respiração pelo nariz. Vai ter uma distribuição maior de sangue pelo corpo e tal, e a mucosa dos cornetos nasais dá uma desinchadinha. Mas existe essa rinite do atleta, que é o indivíduo que vai ter essa reação de inchar mais a mucosa do nariz. Inclusive, tem um trabalho que acompanhou maratonistas em Londres e eles viram que os sujeitos que treinavam na rua, como eles já tinham algum processo de inflamação, por eles respirarem muito pelo nariz, porque correndo o teu volume de ar aumenta demais, o contato com essas substâncias que provocam a irritação da mucosa nasal é muito maior no indivíduo durante a corrida do que em repouso. Então, esse sujeito que já tem esse processo inflamatório, por essa exposição exacerbada, termina tendo um aumento da mucosa nasal também e atrapalhando a respiração dele durante o esporte. Muito bem. Mas não é o comum, fisiologicamente a tendência é o contrário. É o radiador desregulado. Esse atleta que quando começa a fazer o esporte tem essa sensação de ter mais dificuldade de respirar, esse é importante procurar ajuda. Porque talvez a obstrução, nariz entupido, seja por outro motivo, até às vezes um desvio de septo que não foi tratado ou alguma outra questão nasal. Coadjuvante, E me diz uma coisa, vamos fazer agora uma dica, assim, né? Para como é que a pessoa deve trabalhar, vamos dizer que ela tenha rinite alérgica definida, o diagnóstico é alérgico, a origem é alérgica.
quais são as questões que ela tem que cuidar? Ambiental. Ambiental, dentro de casa. Fora de casa não tem o que fazer, né? Mas vamos dizer dentro de casa, né? Depende fora de casa. Se tu sabe que tu tem alergia a árvores, tu não vai acampar e ficar embaixo de uma aroeira. Mas é Tu difícil, sai de né? casa. Mas é difícil, né? Mas concordo, depende. A não ser que a gente manda baixar as árvores em volta de casa. Mas assim, dentro de casa, vamos lá. Dentro de casa, qual é a receita de bolo, assim, para a pessoa ir nos quartos, na sala? O que ela tem que fazer na casa? A gente se preocupa muito com a casa, como tu estava falando, Joel, porque por mais que tu trabalhe, estude, passe o dia na rua, o lugar onde tu passa mais tempo é em casa. Tu vai chegar em casa às 7 da noite, vai embora às 7 da manhã, 12 horas tu passou na tua casa. E onde tu pode mudar as coisas. No lugar de trabalho também. Principalmente na cama, né? Trabalho. Às vezes o trabalho é o maior bandido, né? Nem a casa. A gente se preocupa muito com o ácaro, que existem na casa de todos nós, por mais limpa que ela seja, porque o ácaro é um bichinho microscópico, a gente não consegue enxergar e que ele se alimenta da nossa pele, da nossa descamação. Então, como a Bárbara falou, a cama é um lugar que a gente precisa, um indivíduo que tem rinite alérgica a ácaro, que é bastante comum, ele precisa trocar aquela roupa de cama, às vezes 2 vezes por semana, procurar trocar a fronha, ter algum colchão, algum travesseiro com alguma proteção antialérgica. Existem capas, né, antialérgicas que os pacientes podem comprar. Com essas capas, também não é conveniente que ele, mesmo com uma capa antialérgica, ele mantenha um travesseiro por muito tempo, né? A gente procura trocar o travesseiro mais frequentemente do que o colchão, mas também o colchão. Então, esses cuidados também com tapete, cortina de tecido, animal doméstico. Muitos pacientes às vezes me falam assim, mas eu não sou alérgico a cachorro e eu tenho cachorro, qual o problema? É que uma casa que tem animal doméstico, ela vai ter um aumento da população de ácaros, porque os ácaros se alimentam também da pele e do pelo dos animais. Então, o problema não é o cachorro, mas é o alimento que o cachorro proporciona aos ácaros, né? E o ácaro é um dos alergenos mais constantes, mais frequentes, né? Legal. Então é importante, né, quem está ouvindo, atentar a essas questões, porque são questões que a gente pode intervir no nosso dia a dia, né, e ajudar, principalmente se o diagnóstico for de rinite alérgica, de fato. Higiene ambiental, essa é a palavra. Higiene ambiental, exatamente. Não é passar pano. Mas mesmo, coisas, né? Sabe que mesmo quando a rinite não é alérgica, o ácaro, o mofo, todas essas substâncias, para quem tem inflamação crônica, elas exacerbam. Elas irritam, né? Elas irritam mais a mucosa nasal, elas provocam exacerbações. Então, no alérgico é muito pior, mas o não alérgico também não convém conviver com essas substâncias. Né? Vamos falar de tratamento? Existem muitos tipos de tratamento, né, para rinite. Existe o tratamento para crise, o tratamento de prevenção, o tratamento que alguns pacientes fazem por conta, que às vezes nós otorrinos não aprovamos. Fala para nós, quais os medicamentos, principais classes de medicamentos que as pessoas usam para tratar rinite e o que o paciente pode fazer sozinho e o que ele só pode fazer com orientação médica? Sozinho ele pode fazer isso que nós estávamos conversando agora, o controle ambiental, procurar se afastar das coisas que pioram a rinite dele. Talvez lavar o nariz também, né? Lavar o nariz também pode fazer sempre, com certeza, bem lembrado, Bárbara. Lavar o nariz e evitar o contato com os alergenos, né? A lavagem nasal nos ajuda muito, porque assim, o nariz tem uma forma de se autolimpar, mas ela demora. Tá? Então, se tu passou o dia inteiro na rua e tal, passou pelo trânsito, pela aroeira lá que o Rodrigo tinha comentado, chegar em casa e lavar o nariz, o tempo de contato da tua mucosa nasal com essas substâncias que irritam o nariz vai diminuir. Então, vale a pena a gente fazer lavagem nasal quando a gente tem rinite crônica. Tá? Boa. Mas de medicamentos, tem uma série de medicamentos que a gente usa, né? Os antihistamínicos, os corticoides. Só que esses aí precisa conversar com o seu médico para ele poder escolher qual que vai ser mais apropriado, avaliar a tua situação, se tu não tem alguma outra doença que impede o uso daquela medicação. Ou seja, precisa primeiro, antes de tudo, passar por uma avaliação com o médico otorrinolaringologista, correto? Dúvida, sem dúvida. Claro, para deixar claro para quem está nos ouvindo. Tem medicamento nasal que vicia, não são todos, mas alguns pode
acontecer de fazer mal para o seu nariz, para o seu organismo. Tem medicamento via oral que, se você usar por um tempo muito longo, ele para de fazer efeito. Então, parece uma coisa simples a gente se medicar para rinite, mas não é bem assim. O detalhe é importante. Não, e eu vou reforçar isso que a Bárbara está dizendo, da importância de avaliação médica pelo otorrino, porque, por exemplo, uma situação que é rara, mas acontece, né? A pessoa está com o nariz escorrendo de um lado, achando que é rinite. E aí não é rinite. E pode ser outra coisa. Tem um corpo estranho. Principalmente criança pequena. Pode ser um corpo Obstrução estranho, unilateral. secreção de um lado só. Fedor? Outra coisa, Rodrigo, que pode ser, daqui a pouco está escorrendo uma água clara de um lado só do nariz. Pode. E isso pode ser é raro, mas acontece. Uma fístula licórica. Uma fístula, que é uma abertura da comunicação do cérebro com o nariz, e escorrer um líquido que reveste o cérebro pelo nariz. Então, assim, a gente achar que tudo é rinite e seguir, por isso que tão importantíssima a avaliação com o médico otorrinolaringologista para excluir essas questões que são raras, mas elas acontecem. E tem uma questão que não é tão rara e a gente vê no consultório, a pessoa está sempre encatarrada, sempre com sintomas de sinusite, se tratando, né, com medicamentos de fácil acesso na farmácia, e às vezes é uma polipose, que são estruturas inflamatórias, uma doença crônica que muitas vezes precisa de cirurgia, precisa de tratamento específico. E aí as pessoas só descobrem isso no otorrino. Mas na verdade, além de tudo isso, eu sempre chamo a atenção que é importante, porque nesse tempo de inteligência artificial, o paciente vai ali, pesquisa e diz rinite e dá o remédio e ele acha que é suficiente. Mas a avaliação médica é importante, porque não é só o diagnóstico da rinite, tem toda essa variação anatômica do nariz, mas também tem que avaliar esse paciente. A gente não trata a doença, a gente trata o doente. Então, muitas vezes o sujeito tem uma rinitezinha leve, mas ele também tem sobrepeso, ele é sedentário, ele tem essa rinitezinha leve desde pequenininho. Então, toda essa combinação também dificulta a respiração dele. Às vezes a rinite é bem fácil de resolver desse sujeito, mas como ele é meio gordinho, ele não faz nada de exercício aeróbico, ele tem todo um comprometimento da musculatura respiratória, do condicionamento da respiração, que precisam ser tratados junto com a rinite. Por isso que a avaliação médica é fundamental, porque a gente não avalia o nariz do paciente ou o nome da doença. A gente avalia o doente, né? E toda essa combinação de fatores que vão estar influenciando na respiração dele. Falando em fatores, vamos entrar num assunto de tratamento que eu acho que ele tem que ser bem orientado. Imunoterapia, vacina para rinite. O que é conceito de imunoterapia? Vamos conceituar primeiro, né? A gente primeiro, para indicar esse tipo de tratamento, a gente tem que fazer o diagnóstico preciso desse paciente. Precisa saber se a rinite dele é realmente alérgica e qual o alergeno específico que causa essa reação alérgica no paciente, né? Não basta saber que ele tem rinite alérgica, tem que saber exatamente ao que e qual a intensidade dessa reação. E aí é feito um tratamento com as vacinas. Muitas vezes o alergista, alguns otorrinos também fazem esse tipo de tratamento. É uma vacina expondo, em pequenas doses esse paciente a esses alergenos para ir dessensibilizando, né? Vai diminuindo a reação alérgica desse indivíduo àquele alergeno específico, né? Ao ácaro, por exemplo. É um tratamento incrível, né? Relativamente novo no Brasil, e quando bem indicado, quando bem feito pelo paciente, ele pode ficar até 10 anos sem sintomas, o que é quase uma cura da rinite. Diminuindo a necessidade dos remédios. Exato. Porque muitos pacientes têm algum outro comprometimento que impossibilita o uso de alguma medicação específica, de algum antialérgico, por exemplo. E aí a imunoterapia nesse sujeito é uma ferramenta que vai auxiliar, ele vai controlar melhor os sintomas, vai reduzir bastante os sintomas, ele não vai deixar de ser alérgico, mas ele vai ter uma reação alérgica muito menor, e aí ele não vai precisar usar o remédio que ele não podia usar mesmo. Corroborando, a imunoterapia não funciona também tão bem se não houverem as outras orientações. A higiene ambiental, a limpeza nasal, tem uma
uma série de coisas envolvidas para que tudo dê certo. E é uma coisa que tem que ser muito avaliada porque é complexo. Um indivíduo que tem uma doença não pagou o pedágio dele. Muitas vezes pode ter 2 tipos de rinite. Exato. Pode ter rinite alérgica e outra. Não pagou o pedágio é boa. O que significa não pagar o pedágio, Brinkman? Não é porque tu tem uma doença que tu não pode ter a outra também. Mas deixa eu perguntar uma coisa. E o papel da cirurgia? Cirurgia tem espaço no contexto do manejo da rinite? Cirurgia da rinite. Esse nome, né? E o que tu acha? Esse é um nome que eu não gosto muito, mas o pessoal utiliza. Na verdade, tem alguns casos de pacientes com rinite que vão precisar ser operados, porque a gente, como falou, a gente não está tratando a doença, a gente está tratando o doente. Então, muitas vezes ele tem rinite, mas ele tem um desvio de septo, ele tem uma concha bolhosa, ele tem uma variação anatômica que limita a passagem do ar. Então, muitas vezes a gente não está tratando só a mucosa, está tratando essas variações anatômicas. E tem uma outra cirurgia que a gente pode fazer, é que alguns desses pacientes que têm uma rinite crônica e que durante anos aquela mucosa esteve inflamada, ela pode aumentar muito o volume dos cornetos nasais, que é a estrutura que tem dentro do nariz que incha durante a rinite, e muitas vezes ela fica muito volumosa. Então, a gente faz uma cirurgia para diminuir o volume desses cornetos, para diminuir a obstrução desses pacientes. E até para o tratamento da rinite alérgica poder funcionar melhor. Ter mais espaço para entrar o medicamento. A famosa carne esponjosa, carne esponjosa. Tem uns pacientes que depois que a gente opera eles dizem, nossa, doutora, a cirurgia curou minha rinite. Não foi exatamente isso que aconteceu. O fato é que abriu mais espaço e quando ele tem uma reaçãozinha da sua mucosa, ela incha um pouquinho, ele quase não sente, porque agora ele tem o espaço que ele sempre deveria ter. E o medicamento, muitas vezes a gente lança a mão no tratamento da rinite, alguns tratamentos com corticoides, mas que são de uso local. Isso é frequente, a indicação desse tipo de tratamento. E o paciente às vezes até fica preocupado, né? Pô, tô usando corticoide no nariz. Fala um pouco disso, só para a gente desmistificar um pouco essa questão do corticoide. Corticoide não é gotinha para abrir nariz, hein? Vamos falar da gotinha de abrir nariz, que vai te levar para a cirurgia muitas vezes. É verdade. Não é porque o remédio vai no nariz que ele vai fazer mal para a pessoa. As gotinhas vasoconstritoras geralmente são pingar gotas. Os sprays que a gente usa para tratar com corticoide não são em gotas, eles são em jatos, né? As gotas geralmente terminam com ina no final, né? O nome, né? Então, só para deixar bem claro que existe a diferença entre as gotas nasais. Mas com ina. Ina, bom. O nome genérico, né? Oxametazolina. Termina com ina. Esses são os do mal. Os outros não são tão... Mas assim, o corticoide tópico, ele pode ser usado por períodos muito longos, porque a absorção sistêmica, a quantidade que vai passar pelo sangue, vai passar pelo fígado, pelo rim, é muito pequena. Então, esse foi um grande avanço no tratamento da rinite no passado. Quando não existiam essas medicações tópicas, a gente tinha que usar via oral, aí não podia usar corticoide via oral por muito tempo, porque pode ter efeitos colaterais. Diferentemente de quando é usado localmente, que é seguro. É como ter uma alergia na pele e passar a pomadinha, né? Só ali, eu tenho uma alergia aqui nesse dedo indicador, eu passo a pomada só ali, não é preocupante. Então, por isso que o corticoide tópico pode, e muitas vezes deve ser usado por períodos prolongados com uma segurança muito grande. Maravilha. Bom, agora a gente tem um quadro da Rádio Otorrino, né? O quadro Mitos e Verdades, né? Cacaio, que a gente vai fazer algumas perguntas assim, é sim ou não? Mito ou verdade? Pode dizer, mentira, se tu achar que não é um mito. Mentira, dá-lhe um grito. Tá. Então, a gente vai fazer umas perguntas assim para pinga-fogo aí para tu falar, e eu vou passar para Bárbara começar aí nosso quadro. Vamos lá, primeiro, quem tem rinite tem sempre alergia? Baita mentira. Quem tem rinite não pode ter cachorro ou gato? Não é. Não. Essa foi boa! Essa não é mentira. O que eu faço com o meu cachorro que eu amo tanto? O que eu faço com ele? Onde é que eu ponho? Não é mentira. Essa não é mentira porque é aquilo que eu tinha explicado. O gato, o animal, o pet, tu pode não ser alérgico ao cachorro, ou não ser alérgico ao gato, mas ele vai aumentar a população de ácaro e provavelmente se tu tem rinite alérgica, tu vai ter alergia ao ácaro porque ela é bem predominante.
Então, o ideal é não ter o cachorro. Na rua, né? Na rua. Mas quando tu já tem o cachorro, o que eu aconselho, né? Se tu tem casa e o cachorro é grande, deixa na garagem. Faz Cachorro na garagem? um ambiente confortável. É que eu pensei na garagem do prédio, coitado. Quando é casa. Não, em apartamento. Pobre, assim. Mas o pessoal tem muito em apartamento. Eu convivo com o cachorro, eu não tenho, minha namorada tem. Hoje ele estava lá na casa. Então o que a gente aconselha? Não deixar o cachorro dormir na tua cama, não deixar subir no teu sofá. Ele tem a caminha dele, tem o nichozinho dele. Tem que procurar limpar essa casa com maior frequência, usar aqueles aspiradores, né? O cachorro tu ensina, mas o gato não. Não ficar cheirando, né, o bicho? Não. Sovando e cheirando. O problema é que hoje cachorro e gato é que nem filho, né, pessoal? É verdade. Então, assim, ó, difícil. É difícil. Difícil na prática. Vamos lá. Mudanças climáticas pioram a rinite? Mito ou verdade? Pioram a rinite, porque a diferença de amplitude térmica, de umidade do ar, todas essas influenciam, né? Numa mucosa nasal que já está doente, que já está inflamada, ela tem aquela resposta exacerbada. E a rinite, hein? Pode causar perda do olfato? Pode, porque o processo inflamatório da mucosa nasal provoca aquele inchamento, né? Aquela obstrução nasal, então o fluxo de ar diminui no nariz, termina não passando pela região ali onde a gente tem o olfato, onde se dá o olfato, que é o teto do nariz. E o próprio processo inflamatório também, às vezes, compromete, né, a capacidade da mucosa captar os odores. Né? Lavar o nariz com soro ajuda a rinite? Ajuda a rinite, diminui o contato da mucosa com o alergeno. Maravilha. E a rinite passa sozinha com o tempo? Não, com a idade ela tem uma tendência em algumas pessoas a diminuir a intensidade, mas ela não vai deixar de ser alérgica. Rinite pode causar sangramento nasal? Pode provocar sangramento nasal, é verdade. E a rinite atrapalha o sono e os estudos? Atrapalha bastante. A gente já tem a comprovação de que a respiração pelo nariz, ela ativa, né, e faz funcionar melhor a nossa memória, a nossa cognição. Então, tem trabalhos mostrando, né, de pessoas que foram submetidas a testes, né, respondendo perguntas lá com a boca, respirando só pela boca e respirando só pelo nariz. E o desempenho cognitivo é muito melhor quando está respirando só pelo nariz. Então atrapalha sim, respirar pela boca e ficar com o nariz trancado. Sprays de corticoide nasal podem fazer mal e viciar? Não viciam e dificilmente fazem mal, né? A gente sabe que alguns pacientes que têm um tipo específico de glaucoma, quando usam por períodos prolongados esses corticoides nasais, eles podem aumentar um pouco a pressão do olho, atrapalhar o tratamento do glaucoma, mas não é comum provocar outros efeitos. E tomar antialérgico todo dia? Às vezes é necessário. A gente procura sempre minimizar o uso das medicações, mas faz mal. Tem pessoas com bastante alergia que precisam usar. Às vezes faz menos mal do que a alergia. Né? Exato. Bom, fantástico, pessoal, fantástico. Eu queria, em nome da SOGOT, da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, agradecer ao Dr. Carlos Brinkmann por estar aqui e compartilhar o conhecimento sobre uma área tão importante, e foi muito divertido, foi muito bom. Gostei muito do nosso bate-papo. Eu que agradeço, Bárbara, Rodrigo, Joel, foi divertido mesmo, e para mim, como eu disse antes, foi uma honra, eu me sinto muito feliz de estar voltando a participar da SOGOT aqui. Merecido. Sigam a nossa @Rádio Otorrino no YouTube. Lembrando então, gente, que saúde não é brinquedo. Eu tenho um presente aqui para a mesa, oferecido por um dos nossos apoiadores, a Sicredi. E lembrando, não é ter dinheiro, é ter com quem contar. Olha, aqui, ó, para ti. Isso é importante. Aqui para ti. Opa, muito obrigado. Aqui para Bárbara. Ó, o Papai Noel. Aqui para Joel e aqui para mim. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pela Sicredi. audiência. Obrigado, pessoal.